A paz do Senhor Jesus a você, meus queridos ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero compartilhar com vocês uma mensagem bíblica. O texto bíblico se encontra em Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, que está escrito assim: O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: 5 lições que podemos aprender com um lápis. É isso mesmo, meu querido ouvinte, que você ouviu. 5 lições que podemos aprender com um lápis. O protagonista da mensagem abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o lápis. Quero contar uma pequena ilustração nesta introdução. Uma avó escrevia uma carta, enquanto seu neto a observava escrever a carta. E ele perguntou à sua avó: A senhora está escrevendo uma carta para mim? E ela disse: o mais importante do que a carta que estou escrevendo é o lápis que estou usando. O texto bíblico que nós lemos em Filipenses, capítulo 4, versículo 9, Paulo escreve aos cristãos de Filipos para que eles pudessem copiá-lo como modelo de um genuíno servo de Deus. E se assim eles o fizessem, Deus seria com eles. Nós, meus queridos ouvintes, aprendemos uns com os outros. Aprendemos também com Cristo, com a palavra do Senhor. Aprendemos com toda a criação divina. Também nos traz ensinamentos. A natureza, os animais, o mar, as estrelas e os objetos também podem nos trazer grande aprendizado, que pode ser também aplicado em nossa vida cristã. O lápis, pequeno objeto, mas fundamental para quem precisa usá-lo. Ele também pode nos trazer grandes lições. Por isso, eu intitulei esta mensagem bíblica com 5 lições que podemos aprender com o lápis. A primeira lição que podemos aprender com o lápis é que o lápis pode fazer grandes projetos, desenhos, trabalhos no colégio, plantas para a construção de imóveis, enfim, ele é usado por arquitetos, desenhistas, estudantes, mas ele precisa de uma mão para guiá-lo. E sem essa mão para o guiá-lo, o lápis não faz absolutamente nada. Vejamos o que Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, a parte C: Sem mim nada podeis fazer. Sem as mãos de Deus não vamos realizar absolutamente nada. Nenhum projeto será realizado se as mãos do Senhor não nos guiar. Em Isaías capítulo 41, versículo 13, está escrito assim: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. O lápis precisa de uma mão para guiá-lo. Se essa mão não o guiar, ele não vai realizar nada. Esta é a primeira lição que aprendemos com o lápis. A segunda lição que podemos aprender com o lápis é que a parte mais importante do lápis é o seu interior, ou seja, é o grafite. Então, meu querido ouvinte, não se preocupe demasiadamente com tua aparência. Cuide mais do seu interior. Não seja um sepulcro caiado. Existem pessoas que são belas aparentemente, mas estão podres por dentro,
cheio de inveja, de ódio, de rancor, de ira, de soberba, de orgulho. Pessoas maquiadas diante dos homens, mas sua podridão interior está exposta diante de Deus. A parte mais importante do lápis é a parte de dentro, é o interior. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, está escrito que o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência. Foi quando Deus enviou Samuel à casa de Jessé para ungir um de seus filhos a futuro rei de Israel. E Samuel olhou para a aparência, passou diante dele os filhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Samar, e ele ali pensou ser aqueles o futuro rei de Israel. Porém, Deus falou com Samuel para não atentar para a aparência, porque Deus vê o coração do homem. Então não se preocupe demasiadamente com seu exterior. Não digo eu que você deva se descuidar de sua aparência, mas se preocupe mais com o seu interior. O seu interior é mais importante para Deus. A terceira lição que podemos aprender com o lápis é que por onde o lápis passar, ele deixará marcas boas ou marcas ruins. Assim somos nós em nossa trajetória de vida aqui na Terra. Deixamos marcas boas ou ruins. Tenha cuidado para não deixar marcas ruins na vida das pessoas ou até mesmo marcas em si mesmo, na alma, no corpo. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, a parte C, está escrito: porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em Gálatas capítulo 6, versículo 17, a parte C, Paulo escreve aos cristãos da Galácia que ele traz as marcas no corpo de que ele pertence a Jesus. Então o lápis, ele sempre deixa marcas, e nós deixaremos marcas em nossa trajetória de vida aqui na Terra, seja ela boas ou ruins. A quarta lição que podemos aprender com o lápis é que em determinado momento o lápis precisa parar e permitir que o apontador entre em ação. O lápis vai sofrer um pouco, mas ele sairá desse processo muito mais afiado. Em Salmos capítulo 34, versículo 19, está escrito: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos capítulo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Salmo 119, versículo 71, o salmista escreve: foi-me bom ter sido afligido, para que pudesse aprender os seus estatutos. Há momentos na vida da gente que o apontador vai entrar em ação. Nós vamos sofrer um pouco, nós vamos gemer, vamos chorar, vamos lamentar pela dor que estamos sentindo, mas sairemos desse processo muito mais afiado, assim como o lápis. Não é para nossa destruição, mas é para nos aperfeiçoarmos na presença de Deus. A quinta lição que podemos aprender com o lápis é que em determinado momento o lápis também vai precisar parar o que está fazendo e permitir que a borracha entre em ação para apagar os erros e recomeçar tudo outra vez. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmos, capítulo 19, versículo 12. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Em Salmos 51,
Davi confessa o seu pecado, ele suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Há momentos na vida da gente que nós devemos permitir que a borracha entre em ação para apagar os erros que cometemos e recomeçarmos tudo outra vez. Deus nos dá esta oportunidade de recomeçarmos tudo de novo e fazermos o que é certo. Então permita que a borracha entre em ação para apagar os erros que você cometeu e recomeçar tudo outra vez e fazer o que é certo. Conclusão desta mensagem: 5 lições que podemos aprender com um lápis. A primeira lição: o lápis pode fazer grandes projetos, mas ele precisa de uma mão para guiá-lo. A segunda lição: a parte mais importante do lápis é o seu interior. Então que nós possamos nos preocupar com o nosso interior muito mais do que o nosso exterior. A terceira lição: por onde o lápis passar, ele deixará marcas, boas ou ruins. Assim também é na trajetória de nossa vida. Nós deixamos marcas. A quarta lição: em determinado momento, o lápis precisa parar e permitir que o apontador entre em ação. Existem momentos que vamos sofrer, vamos passar por tribulações, ou seja, o apontador vai entrar em ação, mas sairemos muito mais afiados dessa provação. E a quinta lição é que em um determinado momento, o lápis também vai precisar parar o que está fazendo e permitir que a borracha entre em ação para apagar os erros e recomeçar tudo outra vez. Na vida da gente não é diferente. Há momentos que vamos permitir que a borracha entre em ação para apagar os erros que cometemos e nós recomeçaremos tudo outra vez, fazendo o que é certo. Guarde esta palavra no teu coração e que o Senhor Jesus possa abençoá-los abundantemente. Fiquem na paz de Cristo.